Glória a Deus. Vamos à palavra. Todos os irmãos estão bem conscientes que o Senhor tem nos chamado a um tempo de concerto. Fale comigo, tempo de concerto. Tempo de concerto. E eu tenho orado ao Senhor para buscarmos aquilo que tem nos roubado a presença de Deus. Eu tenho orado ao Senhor, Senhor, revela-nos aquilo que tem atrapalhado o Senhor de fazer aquilo que o Senhor quer fazer. É plano do Senhor se manifestar no meio do teu povo, é plano do Senhor se manifestar no meio da tua igreja, mas revela-nos aquilo que está atrapalhando. E o Senhor tem ministrado ao meu coração, hoje a mensagem é vencendo a maledicência. Então, o Senhor tem nos chamado para esse tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e alinharmos o nosso coração com o dele. E é isso que estamos fazendo. Obediente que somos, é um tempo de olharmos para dentro dos nossos corações, vasculharmos os nossos corações, permitirmos que o Senhor vasculhe os nossos corações e revele o meu coração para mim mesmo, para que a gente possa fazer a limpeza que o Senhor requer. Então, queridos, hoje eu quero trazer uma palavra muito clara, bem didática, mas mais do que informação. Que essa mensagem venha produzir transformação nos nossos corações. Não adianta mais, os crentes estão cheios de informação. Nós precisamos viver mais transformação. E a transformação quem faz é o Espírito Santo de Deus. Eu me apego ao Espírito Santo de Deus para que ele venha fazer algo especial no seu coração, algo especial no meu coração. E juntos nós sejamos transformados, e juntos seremos abençoados, e juntos seremos ministrados pela glória do Senhor, porque ele quer se manifestar no meio do povo dele. Amém? Amém? Então, eu começo lendo, vou ler vários versículos, depois ao final a gente coloca todos eles, né, no grupo da igreja, já temos no grupo da igreja de Jaguariúna, a gente só replica para o grupo da igreja de Campinas, todos os versículos que vamos ler. Seria muito importante que no decorrer da semana você estivesse meditando nesses versículos. O primeiro deles é Salmo 34, olha que texto lindo. Quem de vocês, é uma pergunta e ela espera a resposta de nós. Responda ao final. Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Quem aqui deseja viver vida longa e dias felizes? Diz um amém aí para mim. Amém, amém. Todos nós queremos dias felizes, viver ao lado daqueles que amamos, viver ao lado dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos, desfrutar dos nossos bens, desfrutar daquilo que Deus nos deu, com alegria, com saúde, com paz. Que isso é o desejo de todos nós. Todos nós temos esse desejo. A resposta é eu. Quem? Eu quero viver. E o salmista nos traz então a resposta, como devemos viver, a chave daquilo que devemos praticar para termos dias felizes e desfrutar desses dias felizes. Olha o que está escrito lá. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Se queremos dias felizes, e queremos, amém? Queremos viver em paz, queremos ter o cuidado do Senhor, a alegria que vem do céu. Queridos, tem algo que é incumbência minha e sua: guardar a nossa língua do mal. Esse é a nossa parte no processo, guardar a nossa língua do mal, guardar os nossos lábios da falsidade, fazer o que é bom e buscar com perseverança, com dedicação, com aplicação, o quê? A paz, a paz, a paz com todos, a paz com todos. Então, hoje, queridos, eu quero trazer um ensino aos irmãos acerca dos pecados, e é no plural. Apesar de hoje eu quero trabalhar apenas um, mas eu quero trazer um ensino acerca dos pecados da língua, e que o Espírito Santo possa nos convencer da seriedade desse assunto, porque culturalmente a gente naturalizou. A gente acabou aceitando, em razão da nossa cultura, em razão do vício, do mau hábito. A gente naturalizou, mas o Senhor abomina.
E eu quero mostrar isso à luz das Escrituras para os irmãos. Então, queridos, baseado nesse salmo, não é? Se cuidamos dos nossos lábios, se guardamos os nossos lábios do mal e da falsidade, buscamos o bem, buscamos a paz, isso nos traz bênção, nos traz alegria, nos traz um refrigério da parte do Senhor. Viver ao contrário disso, quando não vigiamos os nossos lábios, impomos sobre nós mesmos um tempo difícil. Impomos sobre nós mesmos um ambiente complicado. O shalom de Deus foge de nós. A paz do Senhor foge de nós. Quem não vigia os lábios não tem paz. Não tem paz. Quem não vigia os seus lábios, a felicidade do céu foge da casa dele. Fala aí, misericórdia. Quem não vigia os seus lábios, não desfruta da paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão, essa paz não repousa sobre a vida daquele que é um maledicente, daquele que não controla a sua língua. Então aqui já cabe uma reflexão para mim e para você. Se você vive uma vida agitada, conturbada, não tem paz, acorda apavorado, aflito, sempre aflito, um abatimento espiritual, um aborrecimento sem causa, que você não consegue identificar. Calma, analise os seus assuntos, analise as suas falas, as suas pautas, as suas conversas, porque talvez o seu abatimento espiritual, a tua falta de paz, a tua falta de refrigério, seja porque não tem feito bom uso das palavras. É isso. A pregação de hoje é isso. Nós precisamos nos alinhar plenamente aos princípios de Deus, se é que queremos ter a glória dele. Quantos querem a glória do Senhor? É plano dele também estar no meio do povo dele. Então, queridos, nós precisamos nos alinhar com o Senhor. Tiago 3, o versículo 6 diz exatamente assim. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, queridos, o que Tiago está dizendo é que nós podemos ter uma vida consumida pelas nossas próprias palavras. Nós podemos trazer destruição a nós mesmos em razão das nossas palavras. E se a gente insiste nesse caminho, a gente acaba condenado. A insistência nisso pode nos levar ao inferno. É isso que diz o texto. Pastor, mas é duro demais. Pois é. Mas essa é a realidade da palavra. Então, irmãos, quando usamos mal as nossas palavras, provocamos uma coisa só: destruição. Quando usamos mal a nossa palavra, provocamos uma coisa só: o quê? Destruição. 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 E aqui tem um quadro. São mais pecados da língua que esses. Eu vou abordar hoje só o primeiro, mas apenas um breve relato para os irmãos. A maledicência é falar algo, é disseminar uma informação, mesma que verídica, mesma que verdade, acerca de alguém. Maledicência tem um efeito maligno. Ela destrói o quê? A unidade. Ela destrói a unidade. Eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos. A calúnia é quando se dissemina mentira acerca do irmão. É crime na nossa sociedade, porque não seria na palavra de Deus. A calúnia destrói a reputação. A reclamação, a insatisfação constante, reclamando. Isso destrói, queridos, a credibilidade, destrói a alegria. Fica reclamando do seu serviço para você ver. Reclama. Isso destrói a alegria do lugar. Fique reclamando do seu ministério para você ver. Reclama. Ninguém quer servir nele mais. Por que será que ninguém quer servir no meu ministério, pastor? Por que será? Porque perdeu a credibilidade.
a insatisfação, a reclamação, a murmuração destrói a credibilidade. Queridos, a zombaria, a gozação, no mundo chama bullying, não é? Hoje crime também, porque não seria, na luz da palavra. Destrói a identidade. É quando, através de conversinhas, nós ridicularizamos, rebaixamos, humilhamos o irmão. Você viu? Você viu o cabelo dele? Você viu como ele fala? Você viu a roupa dele? Isso é do inferno, irmão. Isso destrói. Isso rouba o plano de Deus para as nossas vidas. A bajulação, aqui muda um pouco. A bajulação são elogios com segunda intenção. O bajulador percebeu a sua dependência emocional de um elogio. O bajulador entendeu que você é carente da aprovação das pessoas. E então ele te bajula com palavras doces para te controlar. Ele te bajula para te manter para te manipular. E com isso ele destrói a liberdade, porque Cristo nos libertou para que verdadeiramente vivêssemos livres, amém? Amém, mas a bajulação não. A bajulação nos prende, nos faz dependentes emocionais da aprovação do homem, quando deveríamos ser dependentes da aprovação de um só, de Cristo Jesus. A gente diz que Ele nos basta, eu fui aprovado por Ele, eu não preciso de mais nada. Amém? Mas é isso. Tudo isso, meu irmão, fecha o céu. Tudo isso fecha o céu. Tudo isso impede com que Deus venha manifestar a glória dele. Então o meu foco nessa noite é acerca da maledicência. Que definindo, é quando comentamos algo negativo de uma pessoa, mesmo que seja verdade. Mas nós comentamos esse algo negativo, não é com a intenção de ajudá-lo. Então com qual intenção é? A intenção é de expor a deficiência do irmão. A intenção é de conversar acerca do irmão para expor a fragilidade, a fraqueza, a vergonha do irmão. É apenas para desqualificá-lo e mais nada. E mais nada. Então, queridos, mesmo sendo verdade, a palavra de Deus não nos autoriza a falar sobre ninguém. Mas às vezes a gente se acha no direito de falar e fala sem a intenção de ajudá-lo. É só para ridicularizar mesmo. É falar só para expor. Para expor a vergonha, para expor a deficiência, a falha do irmão. Uma coisa é você procurar um líder, você procurar a mim. E nós vamos, então você me procura com uma atitude de preocupação, com uma atitude de cuidado. E você fala assim, o pastor, o senhor está reparando, o fulano, ele está com umas atitudes meio estranhas, pastor. Nós precisamos fazer algo. Isso não é maledicência. Isso é uma conversa entre médicos. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos estabelecer um remédio. Nós precisamos estabelecer um plano de tratamento para recuperá-lo. Mas viu, queridos, o maledicente não é assim. O maledicente não quer ajudar, o maledicente não quer recuperar. O maledicente quer só falar, e falar, e falar, para denegrir, para rebaixar. E ficar no anonimato. Então, queridos, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é profundamente condenado pelas Escrituras. Então, a maledicência não é algo natural. E eu e você precisamos entender claramente isso. A maledicência, ela é profundamente espiritual. E o espírito que age no maledicente não é coisa boa. Então, nós precisamos entender que a maledicência não é um mau costume. Ele é um mau costume, ele é meio irreverente. Não, fala comigo, não. Não é isso. A maledicência não é temperamento forte. Ele tem um temperamento muito forte. Aí quando chega até uma altura assim, ele explode. Não é isso. Não é ser sincerão, o super sincero, não é. Maledicência é pecado. A gente precisa dar nome certo. Maledicência é pecado e tranca o céu sobre mim, sobre você, sobre a comunidade. Por isso que nós, como família de Cristo, precisamos combater firmemente tudo aquilo que quer nos roubar a presença do Senhor. Amém? Amém? Não fique assustado.
no final a gente termina bem, para a glória do Senhor. Amém? Tiago 4, versículo 11, tem uma ordem expressa da palavra de Deus. É clara, é objetiva, não precisa interpretação. Irmãos, não falem mal uns dos outros, e ponto final. Há uma ordem bíblica clara, não fale mal, mesmo que o que você esteja falando seja verdade, não estamos autorizados a falar sobre ninguém. Ninguém. Esta é a ordem da palavra. Então, a Bíblia não nos autoriza a falar por falar, a falar para expor, a falar para simplesmente para espalhar. Isso é contrário à orientação da palavra de Deus. Somos injustificáveis diante do Senhor, porque conhecemos as Escrituras. E ao término dessa pregação, queridos, cada um de nós aumenta um pouco mais o nosso nível de responsabilidade, porque não vai dar para alegarmos que somos ignorantes. Não vai dar para alegar que somos ignorantes. A cada passo, a cada mensagem, vai subindo a régua da nossa responsabilidade para com aquilo que Deus tem confiado a nós. Amém? Amém? Então, eu quero mostrar para os irmãos o resultado da maledicência na vida de uma pessoa. Você vai ver o mal que é a maledicência na vida de Miriam, a irmã de Moisés. Vamos ler alguns textos, depois se você puder ler todo o texto, toda a passagem, mas Números, o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, vai mostrar a maledicência. Miriam e Arão começaram o quê? A criticar, me ajuda. Começaram o quê? A criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? É o que eles diziam um para o outro. E o Senhor o quê? Ouviu isso. Olha aqui para mim. O Senhor ouve a nossa maledicência. Fala aí, misericórdia. O Senhor ouve, a nossa maledicência chega aos ouvidos do Senhor. Meu irmão, se isso não te gela a espinha, algo está errado com você. Se isso não te gera temor, se isso não te dá um gelo na boca do estômago, algo está errado com você. Porque o Senhor ouve a nossa maledicência. Misericórdia, misericórdia. E no versículo 9, no versículo 10, eu pulei alguns para a gente ganhar tempo. Então a ira do Senhor acendeu-se contra ele. E ele o quê? Os deixou. E ele os deixou. E ele os deixou. Porque ele é santo. Ele é santo. Ele não compactua com o pecado. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. Com lepra. Com lepra. O Senhor, queridos, ouve a nossa maledicência e em razão disso, o Senhor os deixou. A mão de poder e de graça que sustenta o universo, que sustenta a nossa vida, os deixou. E quando o Senhor nos deixa, nós estamos vulneráveis a todo e qualquer ataque do inimigo. Imediatamente, Miriam ficou leprosa. A lepra na história bíblica, ela é simbologia do pecado. É consequência do pecado. Então, queridos, a lepra, ela é uma doença física, mas provocada por uma questão espiritual. A lepra é uma doença física que acontece em razão da quebra de um princípio da palavra de Deus. Ficou leprosa imediatamente. Imediatamente ficou leprosa. Por quê? Por quê? Porque o Senhor os deixou. Porque o Senhor os deixou. O Senhor não pactua. O Senhor não pactua. O texto seguinte, Números 12, versículo 15. Eu estou te mostrando o efeito da maledicência no meio do povo de Deus. Então Miriam ficou o quê? Isolada, 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta.
ela não foi trazida de volta. Ela ficou isolada. Sabe por que ficou isolada, irmãos? Porque a maledicência, ela é contagiosa. Ela contagia. Ela passa. A maledicência, ela contagia aquele que fala, presta atenção nisso. Ela contamina aquele que fala, ela contamina aquele que ouve, ela contamina aquele que é alvo do converseiro, e ele contamina o ambiente espiritual. Por isso que o Senhor os deixa. O negócio é do inferno. Ficou isolada, para que não contaminasse outros. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, ela terminou, ela foi curada, mas a maledicência de Miriam atrasou o povo de Deus. A maledicência impôs atraso a todos. Atrasa o agir do Senhor, atrasa o mover do Senhor, atrasa o plano do Senhor. Poderíamos estar mais longe, poderíamos estar além, poderíamos estar num outro lugar, mas a maledicência atrasa. E o Senhor não prospera, não avança, não leva além. Por quê? Por causa da maledicência. Gera atrasos. O povo foi atrasado 7 dias na espera daquilo que Deus, da cura de Miriam. Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência que a maledicência conspira, joga contra o mover do Espírito Santo. A maledicência joga contra tudo aquilo que eu e você clamamos e buscamos. Joga contra, atrapalha, impede, afasta a presença de Deus. E se isso já não fosse terrível, tá sem a presença de Deus, se isso já não fosse terrível, quando não temos a presença de Deus, ficamos vulneráveis a todo e qualquer ataque de Satanás. E aí, falam mais um misericórdia forte aí. Sem a presença de Deus, o que seria de nós? Quando o Senhor se afasta, nós ficamos feito uma cidade sem muro. Uma cidade com o muro todo destruído, e a gente chama de brecha, né? São buracos no muro, onde o inimigo pode passar, entrar e sair a hora que quiser. E quem abriu esses buracos? Nós mesmos. Nós mesmos abrimos buracos, brechas nas nossas muralhas, nas muralhas da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa comunidade. Por quê? Porque não segura a língua. Maledicência. Então, é bem simples de entender. Aonde há lixo, não demora, tem mosca, sim ou não? Se você não tirou o lixo lá do teu almoço agora, né, sabe aquele frangão assado que você comprou, Leandro? Não é? Ó, pastor tem revelação. Se você não pegou os ossos e jogou tudo fora, né, no lixo, e você deixar aquilo ali, amanhã, meu irmão, com certeza vai estar cheio de moscas. Aonde tem lixo, tem moscas, irmãos. Aonde tem pecado sendo praticado, onde o pecado está sendo naturalizado, também há demônios. Onde há pecado, tem demônio em ação. Não, pastor, é duro isso, pois é, mas é a realidade da palavra de Deus. Aonde há maledicência, há um ambiente propício para ação maligna. Aonde há maledicência, há um ambiente propício para esfriamento espiritual. É por isso que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem espiritualmente. Como diz o apóstolo Paulo, lá no texto da ceia, 1 Coríntios 11. É por isso. Porque ignoraram, naturalizaram algo que deveria rejeitar. Então, queridos, no ambiente da maledicência, a maledicência destrói a unidade. No ambiente de maledicência não tem unidade. Não tem unidade. O que tem é uma pseudo, é uma falsa unidade, que não é unidade. O que tem é um agrupamento segundo os seus próprios interesses. É o famoso panelinha. É isso que tem. As pessoas se agrupam conforme os seus interesses, agrupam conforme os seus gostos. E eu preciso dizer para os irmãos que é impressionante. Os maledicentes se agrupam, se juntam, se encontram rápido e se aliançam rapidamente para falar e falar e falar. Qual é a raiz espiritual da maledicência? Pergunta para mim aí, vai. A palavra vai nos responder.
Qual é a raiz desse negócio, pastor? Qual que é a raiz desse veneno? A raiz espiritual da maledicência está descrita no Marcos, o capítulo 7. Eu vou ler na nova tradução linguagem de hoje, porque ela vai ser bem recheada para nos abençoar. Aqui vai falar da raiz. Da onde vem a maledicência? Da onde surge esse negócio? Porque é de dentro. Da onde? Do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia. Olha ela aí, a maledicência aí, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem o quê? Impuras. Impuras. A raiz da maledicência é um coração não tratado. A raiz da maledicência é um coração rebelde ao tratamento do Senhor. Essa é a raiz da maledicência. Jesus nos diz numa passagem, Mateus 12, 34, que a boca fala o quê? O que está cheio o coração. A boca entrega o que está cheio o coração. Se o coração está cheio de maldade, o que a boca vai dizer? Maldades, maldades, maldades. Se o coração está cheio de lixo, o que a boca vai entregar? O lixo. A boca, queridos, ela entrega o conteúdo que há nos nossos corações. Então, pense assim comigo. Um coração cheio de orgulho, de inveja e de competição. Cheio de orgulho, inveja, competição, uma visão distorcida de si mesmo. Um coração doente, sim ou não? Então, e ele se depara, ele não consegue suportar, irmão, o crescimento de um irmãozinho novo ao lado dele. Ele não consegue suportar como o irmão está crescendo. E Deus tem lhe prosperado. Ele não consegue suportar isso, porque ele alimenta uma inveja, ele alimenta uma competição, ele é mal resolvido com ele mesmo. E como é que ele manifesta essa indignação interior? Falando mal. Com a língua. Com a língua. Com a língua. Quando falamos mal de alguém, queridos, a gente, na verdade, a gente quer dizer que a gente é melhor que ele. Só que é muito esquisito eu falar assim, você já viu como eu sou mais bonito que o Denivan? Eu sou lindo, é muito estranho isso, não é? Então o que a gente faz? A gente não, o maledicente faz, ele vai denegrir o outro para dizer que ele é melhor. É isto. É isso. Então, quando o nosso coração está mal resolvido, se está cheio de ciúme, de inveja, a gente não suporta o sucesso do irmão ao lado. E a gente começa, esse amargor do coração bota para fora, falando, é pela língua que vem para fora, e a gente fala mal. Pense comigo, um coração ressentido, um coração cheio de amargura, que não vive em perdão, está doente ou não? Já está leproso, sim ou não? Já está doente, já está doente. E essa doença se manifesta como? Falando e falando mal. E ele precisa se justificar o tempo todo, porque ele está amargurado com o irmão. Então o tempo todo ele precisa se justificar e dizer que a vítima é ele, que o bonzinho é ele, o mal é o outro. Você viu o que ele me fez? Você viu como ele me trata? Você viu como é que é? Você viu? Olha isso, olha aquilo outro. Você viu? É assim que é. Porque ele precisa o tempo todo justificar esse mal-estar que há no seu coração. Então, queridos, a maledicência não nasce na língua. Não nasce na língua. Ela nasce num coração não tratado. Num coração que não aceita ser tratado pelo Senhor. Vou fazer uma pergunta bem marota para você. Como está o seu coração?
Um bom termômetro é quais são os seus assuntos. Analise os seus assuntos. Analise acerca do que você tem falado. Como é que está o teu coração? Está muito bem, pastor, tal. Não, analise o que você tem falado. Analise os seus assuntos. Analise sobre o que você tem conversado. Esse é um bom termômetro. Porque do bom coração, queridos, sai coisas boas. Do mau coração, sai coisas ruins. Como que faz para refrear a língua? Adivinha. Tiago fala que a língua é indomável, não tem jeito. A gente pode domar tudo quanto é bicho selvagem aí, mas parece que a língua a gente não dá conta de domar. Como é que a gente faz para domar a língua? A gente limpa o coração. Esse é o caminho. Ela não vai parar de falar, mas agora ela vai falar de um bom coração. Enche o teu coração com os frutos do Espírito. Enche o teu coração com a palavra do Senhor. Enche o seu coração com as coisas do céu, porque você vai falar de algo do céu. Você vai falar, mas vai falar algo celestial. Você vai falar algo que abençoa. Você vai falar algo que edifica. Você vai falar algo que glorifica o Senhor. Você vai falar algo que engrandece o nome do Senhor, que abençoa o irmão, que edifica o irmão. Amém? Qual é a raiz? É o coração. Como é que resolve? Trata o coração, que as palavras mudam. Trata o coração, que as palavras mudam. Amém? Estou mudando o assunto agora. Vou mostrar para os irmãos as consequências da maledicência. As consequências da maledicência. A gente já viu na vida de Miriam como foi. Mas a primeira consequência da maledicência acontece um adoecimento espiritual, que ele propaga para o emocional e que muitas vezes faz sintoma no físico. Esta é a primeira consequência. Não há crescimento espiritual. O maledicente é um anão espiritual, não cresce, não desenvolve, não avança. E o texto de 1 Pedro, capítulo 2, diz exatamente isso. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência, de toda espécie. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Se a gente abandona a maledicência e de todo o coração a gente busca por um alimento saudável, a gente cresce. Mas e se a gente vive ao contrário? E se a gente abraça a maledicência? E se a gente faz da maledicência um estilo de vida? Não tem alimento puro, não cresce. Não cresce. Vive, é um anão espiritual. São crentes de 10, 15, 20 anos da igreja, que a essa altura podia ser mestres, podia ser exemplo de fé a outros, mas não crescem. Pelo contrário, muitas vezes dão mau exemplo para os novos na fé. Não conseguem crescer. Primeira consequência é essa, meu irmão. Não cresce. É um adoecimento que nos faz ficar anões espiritual. Não cresce, não desenvolve, não avança, não frutifica. Segunda consequência. O que nós estamos estudando mesmo? Consequências da maledicência. A segunda, se torna uma companhia desagradável. Se torna uma companhia desagradável. O texto de Provérbios diz exatamente isso. Olha lá. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos faz o quê? Afasta bons amigos. É gente desagradável. Viu? As nossas questões sempre são espirituais, mas eu preciso dizer que isso não está restrito ao espiritual, isso não está restrito ao ambiente da igreja, isso permeia todas as áreas da nossa vida. E hoje, queridos, os recrutadores de RH de empresa, com um treinamento que possui, ele faz 5 perguntas para você e conversa com você 10 minutos. É o que basta para saber se você é um maledicente, se você é um desagregador, como dizem por aí. E eles nem te contratam. Encerrou as inscrições. Como é que fala? Fechou a vaga. Por quê?
Porque a maledicência faz da pessoa uma pessoa desagradável. Toda conversa, toda reunião, toda confraternização, ela está lá, tu sempre termina de que forma? Falando mal de alguém. Falando mal de alguém. Toda confraternização, o negócio tá bom, tá legal, tá bacana. Todo mundo falando de coisas profundas, outros falando de coisas legais, outros falando de futebol, outros falando. Mas não. As coisas vão tomando um rumo e vão desgringolando e de repente termina o quê? Falando mal. Falando mal. Então termina falando mal. A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: você fala com pessoas ou você fala sobre pessoas? Qual é a pauta dos teus assuntos? Falamos com pessoas ou o nosso assunto é só sobre a vida alheia? Isso faz de nós um maledicente, uma pessoa desagradável, uma pessoa que contamina o ambiente, uma pessoa que quando sai a gente fala: oh, meu Deus, que peso, que peso. A terceira consequência: o maledicente não desfruta da presença de Deus. A gente já viu, né? O Senhor escuta a maledicência e os deixa. O texto que vamos ler é de Salmo. Não desfruta da presença. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem pode estar perto de ti? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem pode ter intimidade contigo? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz aos seus semelhantes e não lança calúnia contra o seu próximo. Esse pode estar perto do Senhor. Esse pode desfrutar da presença do Senhor. Esse pode ter relacionamento íntimo com o Senhor. O maledicente não. Não desfruta da intimidade com o Senhor. Não tem revelação. Não tem revelação, vive debaixo de um céu fechado, vive na dependência espiritual dos irmãos, da comunidade, do pastor, da igreja, ora por mim, ora aqui para mim, eu preciso, ora para minha vida, ora por isso. Por quê? Porque ele não desfruta de intimidade com o Senhor. E a gente às vezes fica indignado, irmão, o mesmo Deus que fala comigo, fala com você, e o Senhor quer falar com você, e o Senhor quer mesmo. Mas, viu, o maledicente não tem intimidade com o Senhor. O Senhor o deixou. O Senhor os deixou. Ouviu a maledicência e os deixou. Fala aí, misericórdia. É sério, sim ou não? O propósito é esse. É trazer para nós a seriedade daquilo que culturalmente temos relativizado. Esse negócio gera morte. Esse negócio destrói. E destrói a nós mesmos. Começa em nós, contagia outros, prejudica o ambiente. O quarto é atrapalha o mover de Deus. Atrapalha o mover de Deus. Queridos, não adianta clamar: Senhor, venha com a tua presença, venha com a tua glória, vem Jesus, vem com majestade, vem com avivamento. Não adianta clamar. O que precisa é se arrepender. Precisa se arrepender. O texto de Isaías 59 deixa muito claro isso. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ele não está surdo, ele não está cego, ele está ouvindo, mas ele não atende, porque ele vive. Ele quer um ambiente santo, um ambiente puro. O Espírito Santo é santo. E ele merece morar, habitar, se mover num lugar adequado, limpo, santo, santo. A maledicência, queridos, é completamente incompatível com a presença de Deus. Queremos a presença de Deus. Por isso o Senhor tem nos levado a um tempo de arrependimento, para que nós venhamos a nos alinhar aos princípios do Senhor e genuinamente sermos abençoados por Ele. Amém? Quinta consequência, atrai o juízo de Deus. Atrai o juízo de Deus. Vai ignorando e atrai o juízo de Deus. Mateus, o capítulo 12,
Mas eu lhes digo que no dia do juízo, falei, eita, eita, dia do juízo, o dia do acerto de contas, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falada. Pois por suas palavras você será o quê? Absolvido. E por suas palavras será o quê? Condenado. A gente vai ter que dar satisfação, irmãos. Gela espinho, não. A gente vai ter que dar satisfação de cada converseiro que a gente teve diante do Senhor. Os olhos dele têm fogo. E ele fala assim, como é que é esse papo aqui? Não. Ele é justo juiz. Ele é justo juiz. Os maledicentes talvez estarão, e com certeza estarão, queridos, no meio daqueles que o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Não sei quem vocês são. Ah, mas eu era da igreja do pastor Gil, desculpa, não vos conheço. Ah, eu era da igreja do pastor bacana lá, do pastor famoso, não vos conheço. Ah, eu cantei no louvor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade é pecado praticado como estilo de vida. E iniquidade é um pecado repetido geração por geração e ele é naturalizado. Não dá nada. É assim que temos feito da maledicência. A maledicência se tornou uma iniquidade no povo brasileiro. A maledicência tem se tornado uma iniquidade na igreja brasileira. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Atrai juízo de Deus. Juízo de Deus. Seremos absolvidos ou condenados segundo as nossas palavras. Segundo as nossas palavras. Então aqui eu venho trazer uma diretriz prática. Manual prático de conduta para todo crente desta igreja. Porque o Senhor me deu este rebanho. Então é um cuidado nosso. A partir daqui, você entendeu o mal que isso promove. A partir daqui, são atitudes práticas para vencer a maledicência. Você está pronto? Está pronto para viver? Agora é prática. Agora é prática. A primeira atitude prática. Olha para mim aqui, firme. Primeira atitude prática. Se você viu algo na vida do irmão, se você percebeu algo na vida do irmão, algo de estranho na vida do irmão, não fale sobre o irmão. Não estabeleça uma conversa sobre o irmão. Fale com o irmão. Você entendeu? Amém? Não estabeleça um falatório acerca sobre o irmão. Não, fala comigo, não. Não, no nome de Jesus, não. Fale com o irmão. Fale diretamente com ele. Irmão, eu observei isso acerca da tua vida. Essa é uma orientação do Senhor Jesus para nós, queridos. Se o seu irmão pecar contra você, às vezes, o pecado dele nos escandaliza e a gente vê, a gente fica chateado com isso. Às vezes não é uma ofensa, a gente acha muito que isso aqui é uma ofensa, mas às vezes nós ficamos ofendidos pela má atitude dele, pelo mau testemunho dele. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Não fale sobre ele, fale com ele. E vá até ele cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de paciência, cheio de amor. E converse com ele. Porque a medida que você usa para com o seu irmão, também o Senhor usará para com você. Então se aproxime dele cheio de graça. O objetivo não é vencer uma discussão. O objetivo não é esfregar na cara dele que ele está errado. O objetivo é conduzi-lo ao arrependimento. Posso ouvir um amém? Conduzi-lo ao arrependimento. Mostrar que o caminho que ele está trilhando é um caminho de morte. E pegá-los pela mão. E conduzi-los ao caminho certo, restaurar o irmão, ganhar o irmão, como diz o texto. Amém? Não fale sobre o irmão, no nome de Jesus. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida e na vida da comunidade. Fale diretamente com o irmão. Com o irmão. Segunda atitude, queridos.
Segunda atitude. Diretrizes práticas para vencer a maledicência. Tolerância zero com a maledicência. Tolerância zero, zero. Provérbios diz exatamente isso. Provérbios 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. Cadê o churrasqueiro aqui? Sabe aquela costela no bafo que a gente. No bafo? Né, que a gente fez, não foi no bafo, né? Como é que é aquela? Costela de chão que fizemos lá no nosso retiro. Os caras queimaram quase um caminhão de lenha. Mas se acabar a lenha, o que acontece com o fogo? Apaga. Apaga. Sem caluniador, sem maledicência, sem maledicente, morre a contenda, morre, cessa o falatório, cessa o disse-me-disse. Então, queridos, a nossa conduta deve ser tolerância zero, zero para com o falatório. Se vier alguém falar algo a você sobre alguém, tolerância zero. Viu? Não fique passivo. E às vezes a gente quer ser educado. Presta atenção, não dá para ficar passivo, não dá para ficar tolerante, porque é isso que atrapalha a glória do Senhor de se manifestar. Basta um maledicente e um educado, que ouve, um maledicente e outro que ouve, pronto, é o que basta para contaminar. Então, seja firme, seja firme, diga claramente para a pessoa que veio falar para você sobre o irmão, fala assim, por que você está me falando isso? Vamos treinar? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, por que você está me falando isso? Por que você está me falando isso? Você já foi falar com ele? Não, e não foi por quê? E não foi ainda por quê? Vá logo, se apresse. Você já falou com o líder dele? Você já falou com o pastor? Não, e por quê? Tolerância zero, meu irmão. Tolerância zero. Tolerância zero. Interrompa imediatamente, firme, toda e qualquer conversa sobre alguém. E Tito 3, o versículo 1 e 2, e depois o versículo 10 e 11, nos dá instruções poderosíssimas. Então, quando você interrompe essa conversa, você dá um cartão amarelo. Lembra do futebol? Aqui é até mais generoso que o futebol. Um cartão amarelo. Por que você está me falando isso? Vá falar com ele. Vá falar com o líder dele. Cartão amarelo. Olha que Tito nos ensina. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Não caluniem ninguém. Agora, quanto àquele que provoca divisões, o maledicente, o caluniador, a fonte do falatório, advirta-o uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado e por si mesma está condenada. Adverte uma vez, irmão, e a pessoa continua no falatório. Advirta a segunda vez. E se ele persiste no falatório, afaste-se dele. É isso que diz a palavra. Afaste-se dele, porque ele decidiu o caminho dele. Ele não quer viver o arrependimento, ele não quer mudança. Ele quer apenas um cúmplice para o seu falatório. Você falou uma vez com ele, você exortou uma vez, irmão, por que você está falando isso comigo? Irmão, por que você insiste em falar isso comigo? E ele não muda, meu irmão, ele decidiu o caminho dele, ele está se recusando ao arrependimento, ele está se recusando a viver um princípio da palavra de Deus. E eu preciso dizer a você que não há como ajudar quem não quer mudança. A orientação bíblica é a face dele. A face dele. Fala assim, mas pastor, é muito duro. Ele é bonzinho, ele só tem uma língua animada. Afaste-se dele. Afaste-se dele. Meu irmão, o apóstolo Paulo é o apóstolo que viveu a realidade da igreja. O apóstolo Paulo viveu a realidade da igreja. Sim ou não?
um cara estabeleceu e fundou várias igrejas. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas, viveu a realidade da igreja. O apóstolo Paulo é o cara que teve as revelações inefáveis. O apóstolo Paulo foi o cara que foi arrebatado ao terceiro céu. Estão comigo? Estamos comigo? Meu irmão, se existisse um caminho suave e eficiente, fala comigo, suave e eficiente. Se existisse um caminho suave e eficiente para tratar o maledicente, o apóstolo Paulo teria nos registrado. Ele não ia nos esconder. Ele mesmo fala o que recebi do Senhor, isso também lhes ensinei. Mas não há um ensinamento do apóstolo Paulo acerca disso. O texto fala, afaste-se dele. Não há. Não há. 1 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 11, diz exatamente isso. Fala do apóstolo Paulo. Mas agora, vos escrevo que não vos o quê? Associeis, não é para associar com alguém que, dizendo-se irmão, vamos dar uma pausa aqui, dizendo-se irmão, a paz do Senhor, irmão, graça e paz, dizendo-se irmão, batizado, participa da mesa, vive no meio da comunidade, professa Cristo Jesus, dizendo-se irmão, mas, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou maledicente, ou beberrão, ou roubador, com este tal, o quê? Nem comais, não associe e não coma. Não tenha comunhão, não estabeleça aliança, não estabeleça relacionamento. Mas pastor, é duro demais. Meu irmão, se tivesse um caminho suave e eficiente, o apóstolo Paulo, o ungido apóstolo Paulo, o homem que viveu a realidade da igreja, teria deixado registrado uma orientação para nós. Não deixou. A orientação dele é esta: não se associe. Não se associe, nem comais. Não chama para tua casa. É essa a orientação. Entenda algo, o problema não é o pecado. Não é ser avarento, não é ser idólatra, não é ser maledicente, não é ser beberrão. Não há pecado que o Senhor não possa nos perdoar, amém? Não há pecado que o Senhor não possa nos perdoar. O problema é que a pessoa não quer, ela se recusa ao arrependimento. Este é o problema. Porque dizendo-se irmão, conhece o caminho do arrependimento, mas não se arrepende. Conhecendo a Cristo, dizendo-se irmão, você dá um cartão amarelo e fala assim, isso não é papel de crente. E ela não recorre ao caminho das lágrimas amargas, não. Ela endurece o coração e continua falando, e falando, e falando. Se recusa ao arrependimento. Se exclui da graça de Deus, aborta o plano de Deus. Nós não temos como ajudar quem não quer mudança. Nós não temos como ajudar quem não quer se arrepender. Essa é a mensagem do ilustríssimo apóstolo Paulo. Então, queridos, pautado nisso, pautado em 1 Coríntios, o capítulo 5, versículo 11, vou mostrar onde nós erramos. Como erramos? Como erramos? Eu vou ilustrar aqui alguns cenários e você vai dizer assim para mim, não, é perigoso. Faz um teste aí, vai, fala. É perigoso. Você aceitaria tomar um cafezinho com um imoral, declaradamente pedófilo? Você aceitaria? Aceitaria? Não. Por quê? É perigoso. Não, mas você deixaria ele livremente na tua casa, recebe na tua casa, junto dos teus filhos? Por quê? Porque é perigoso. É perigoso. Pelo amor de Deus, pastor, onde você está com a cabeça? É isso. Você se associaria, você terminaria esse culto aqui e iria para a roda dos beberrões de um boteco qualquer? Sentar na roda, tá rolando um maior pagodão e tal. Você não vai beber, não vou beber, não vou beber, não vou beber porque eu sou crente, mas senta na roda deles e tá lá no sonzão e tal, e rindo das piadas e da bobeira deles. Você faria isso? Por quê? Porque é perigoso. A palavra de Deus diz: feliz é o que não se assenta nessa roda. Isso é muito, muito fácil e muito natural para nós, viu? Um ladrãozão de banco. Mas sim, bonito, cabelinho bem cortado, esses que a gente vê na televisão, mora em condomínio, cara bacana, cara da alta sociedade, mas ladrãozão de banco. Você comeria um lanche gourmet com ele? Não, por quê? Porque é perigoso, meu irmão. Chega a federal e leva você com ele. Vai até que você explicar que é só uma amizadezinha, a gente não tem negócios em comum, é perigoso.
É perigoso. Queridos, é o mesmo texto que nos orienta a tomar o mesmo cuidado com o maledicente. Não dá para conviver, não dá para associar-se, não dá, porque ele se recusa ao arrependimento. Ele não quer trilhar um princípio elementar do evangelho. Não dá, é perigoso, é contagiante, nos contamina, nos arrasta a fazer um participante do pecado dele. Nos impõe a participar do pecado dele. E às vezes a gente quer ser educado demais, precisamos ser firmes, como orienta o apóstolo Paulo. Amém? Amém. Então aqui está diretrizes práticas para vencer a maledicência. Este é o manual de conduta desta igreja. Eu vou terminar essa pregação e vou colocá-lo nos grupos da igreja. Manual de conduta dos crentes dessa igreja. Tolerância zero com a maledicência. Ouviu algo acerca do irmão? Fala com o irmão. Não fale sobre o irmão. Cultive o terceiro item. O terceiro item do nosso manual de conduta é cultive palavras que edificam. Amém? Cultive palavras que edificam. Enche o teu coração dos frutos do Espírito. Enche o seu coração do Senhor. E a tua boca vai tirar do seu coração palavras edificantes. O Senhor nos apresenta um caminho melhor. Um caminho onde a nossa boca possa abençoar e edificar a vida do irmão. Efésios, o capítulo 4, versículo 29, diz o seguinte: nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Queridos, na hora que nós começarmos a usar a nossa boca para abençoar, isso gera graça. Se o maledicente se torna uma pessoa indesejável, aquele que usa as palavras e usa com graça, ela se torna uma pessoa agradável e querida. A pessoa que usa as palavras para abençoar, ela desarma os corações, as pessoas se abrem e se tornam vulneráveis à mensagem. Romanos, o capítulo 12, versículo 9, fala da importância de honrarmos os nossos irmãos. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Honra o seu irmão. Foi abençoado por um irmão. Deus usou alguém para ser bênção na tua vida. Honre esse irmão. Diga a ele: rapaz, você foi bênção na minha vida. Eu glorifico a Deus pela tua vida. Muito obrigado por me abençoar com a tua amizade, com a tua companhia, com a tua oferta, com o teu carinho, com o teu bom dia, com o teu boa tarde. Muito obrigado por me abençoar com as suas mensagens. Vamos usar as nossas palavras, irmãos, para abençoar uns aos outros e glorificar o Senhor. É isso que o Senhor está nos chamando. Amém? Amém? O Senhor está nos chamando para olharmos para dentro de nós mesmos, vasculharmos o nosso coração e nos alinharmos ao plano dele. A verdade é a seguinte: de alguma forma, todos nós caímos no pecado da maledicência. De alguma forma, todos nós nos enlambrecamos nesse lodo. Então a discussão não é quem caiu e quem não caiu. A discussão que deve se estabelecer, queridos, é se vamos nos arrepender e mudar definitivamente de vida. Essa é a discussão. É se nós vamos genuinamente receber uma informação e transformar o nosso coração. Essa é a discussão que nós precisamos fazer. Se nós vamos receber uma informação e vamos trilhar o caminho do arrependimento para que venhamos ter a glória do Senhor sobre nós. Essa deve ser a nossa discussão. É se vamos nos arrepender e mudar as nossas atitudes, ou se nós vamos apenas ouvir mais uma pregação, é mais um culto de domingo, e estando sempre ouvindo, nunca aprendendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos a trilhar um caminho do arrependimento. Quantos pretendem mudança de vida? Aqui tem um mapa do arrependimento. Como vencer o caminho do arrependimento, como vencer a maledicência. Pode passar.
Primeiro, confesse o seu pecado. Senhor, eu tenho falado demais. Deixa eu te falar, ele já sabe. Ele já ouviu. Senhor, a minha maledicência é enorme. Eu tenho criticado pessoas. Abra o jogo com o Senhor. Confesse o teu pecado ao Senhor. Urgentemente. Porque não está escondido dele. Está às claras. O segundo passo, meu irmão. Onde você levou discórdia, onde você levou converseiro, onde você levou a maledicência, onde você falou sobre alguém, você vai lá agora e vai levar a bênção. Você vai chegar lá e falar assim: Luiz, me perdoa, irmão, eu não tinha o direito de falar sobre o irmão, eu não tinha o direito de despejar um lixo no teu coração, meu irmão. Houve um risco muito grande de eu te contaminar com o meu mau coração, me perdoe no nome do Senhor Jesus. Repare as brechas. É gostoso falar, e a gente fala bastante. É hora de viver, queridos. Repare as brechas. É espiritual, que bom. Eu tenho certeza que você é espiritual. Siga o roteiro. Repare as brechas. Tenha a humildade de ir lá e reparar as brechas, para que você cresça espiritualmente, ganhe musculatura espiritual. Terceiro passo, limpe o seu coração. Não tem como botar freio na língua. A língua vai falar. É indomável. Não tem quem doma. Então limpa o coração. A maledicência não nasce na língua, ela nasce no coração. Limpa o teu coração. Enche o teu coração de coisas boas. Enche o coração do Espírito Santo. Enche o coração dos frutos do Espírito. Que na hora que você abrir a boca, vai sair bênção, vai sair glória, vai ser algo que edifica, algo que faz o teu irmão crescer, algo que faz o teu irmão avançar. Vai sair uma palavra de encorajamento, vai sair uma palavra de fé, vai sair uma palavra de esperança, vai sair uma palavra de consolo, e não um veneno que mata. E não um veneno que consome. Limpe o seu coração e pratique o abençoar o seu irmão. Pratique o abençoar o seu irmão. Nós vamos praticar isso nessa noite. Pratique o abençoar o seu irmão. Que o Senhor venha lavar os nossos olhos e que nós possamos enxergar as pessoas com os olhos de Cristo, com os olhos da pureza e não com os olhos da maledicência e não com os olhos da maldade. Que nós possamos enumerar 10, 20, 30 virtudes do irmão e não conseguir achar um defeito. Porque o Senhor nos ungiu para abençoar as pessoas. Amém? Amém. Que nós sejamos uma comunidade que vive o Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca, que as palavras da nossa boca, que a meditação do meu coração, que o maquinar, que as engrenagens do nosso, sabe aquele negócio, o matutar do nosso coração, sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Que as palavras que saiam da nossa boca, que os planos do nosso coração sejam algo que abençoe o coração de Deus. Vamos construir um lugar agradável para o Senhor manifestar a glória dele. Amém? Amém? Começamos quando? Vencendo a maledicência. Limpa o coração. Limpa o coração. A maledicência ganha espaço quando há um coração rebelde ao cuidado do Senhor. Que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado e contrito, como nós começamos o nosso culto. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.